E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, seu videocast e podcast de saúde mental. E hoje a gente estreia um quadro dentro do quadro, Sensatamente, é o quadro de histórias inspiradoras. E a minha primeira convidada, porque não tinha como ser outra pessoa, Fernanda Cruz. Bem-vinda, Fer. Oi, Flávia, tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui e a honra, né, de dar abertura ao seu novo projeto, Histórias que Inspiram. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Ela arranjou um tempo na agenda dela, tá, gente? Que é corrida pra caramba. Obrigada por esse tempo, viu, Fer? E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente, porque quem vê o presente não vê os corres que você já fez na sua vida, né? Pra chegar onde chegou. Quem vê palco nos vê os bastidores. Não vê. E às vezes você olha... Tem uma frase que eu gosto muito, né, pra gente usar aqui de introdução, é: não compare o seu começo com o meio de alguém. Então, às vezes você tá ali começando na sua carreira profissional, e aí você compara com alguém que já está um nível acima de você. Perfeito. Então, não compare o seu começo com o meio de ninguém. É sobre isso, né? E aí, a ideia do nome, né? Histórias que inspiram, é porque o copia e cola não vale aqui. Sim. Né? Cada um vive o seu contexto, tanto interno quanto externo, então a gente não pode se comparar, mas a gente pode se inspirar nas histórias. Isso aí. Né? Fer, você é advogada, professora e mentora de outras advogadas, né? Isso mesmo. Já faz quanto tempo que você está atuando como professora? Como professora desde 2020. Eu peguei aquela época um pouquinho antes da pandemia. Então, foi uma época muito boa, que eu consegui me posicionar bem no digital, ter as meus primeiros cursos, primeiros alunos. Então, eu peguei aquela fase pré-pandemia. Perfeito. Eu lembro do seu começo, né? Porque a gente se conhece há uns 7 anos já, desde que eu tô aqui em Franca. Sim, aproximadamente 7 anos. Mais ou menos 7 anos. E eu lembro que foi, né, o seu começo ali... Na verdade, você pegou bem o meu começo da carreira profissional. Porque, profissional, né? Porque eu me formei em 2016, comecei na vida profissional em 2017. Aí, ó. Foi bem no começo mesmo. Foi bem no começo, então você pegou bem o comecinho. Sim, e sempre, né, quando a gente fala aqui que não vê quem vê palco não vê os bastidores ali, né? Foi ali, né, no passo de formiguinha. Fer, como que foi o começo? Você sempre quis ser advogada? Não. Na verdade, terminei o colegial e eu não sabia o que eu queria da vida. Aí meu pai, você tem que prestar vestibular. Eu falei, eu vou escolher alguma coisa de humanas, que eu não preciso fazer conta. Por favor, também sou dessas. Eu sou da humanas, eu não faço conta nem no celular. Se precisar de eu dividir a conta no bar, eu vou levar prejuízo. Ai, e aí eu falei, eu vou prestar alguma coisa da área de humanas, e os meus pais são do direito. Então eu falei, eu vou prestar direito. Só que eu tinha uma visão assim, faz direito, porque é uma área que dá pra você prestar concurso, tem um leque de oportunidades. Só que eu era muito alienada. Eu entrei na faculdade no primeiro dia, o professor perguntou aqui, quem quer concurso? Eu levantei a mão. Só que eu não tinha noção de carreira, edital, que tinha que se preparar. Se perguntasse assim, concurso de quê? Sei lá, o que abrir edital eu estudo. Eu era muito alienada quando eu comecei, então nem sempre foi advocacia. E você já pensou em ser o quê? Além, depois que tudo aconteceu, na hora que foi prestar o vestibular, já passou outra profissão na sua cabeça? Boa pergunta. Eu só queria entrar na faculdade e queria sair da casa dos meus pais. Aí eu prestei. Eu acho que muita gente se identificou com essa, hein? Eu prestei engenharia de alimentos na UFTM. Aí quando eu vi o meu nome que eu fui aprovada, eu falei, what? O que é engenharia de alimentos? O que isso faz? Ai, Deus. Nossa. E aí eu demorei 2 anos para eu conseguir passar na faculdade. E outra questão importante de falar aqui, comentar, é que eu não conseguia passar na prova. Eu sentia muita ansiedade. Foi quando eu iniciei a terapia na minha vida. Porque eu ia prestar o vestibular, eu ficava nervosa, eu passava mal, minha mão começava a tremer. E na época do vestibular, eu tinha que fazer uma redação. Ele colocava o título na lousa, eu lembro certinho, eu tinha que fazer a redação. Minha mão tremia tanto que eu não conseguia escrever. Não conseguia fazer. A folha molhada, de tanto que eu chorei. Aí eu fiquei 2 anos na luta pra passar. Não era falta de conhecimento. Eu não tinha um preparo emocional ali. Aí foi onde eu entrei na terapia também. E a terapia te fez bem, Fer? Fez, porque aí eu comecei a fazer a terapia, prestei o vestibular no 2º ano e entrei. Eu fui trabalhar as minhas emoções, minha ansiedade. E como que tá a ansiedade hoje em dia? Acho que todos nós estamos um pouco ansiosos, Perfeito. né? Por algum motivo, correria. Mas com o tempo você vai entendendo que problema você consegue resolver e o que está no seu alcance. É sobre isso, né? E vivenciar um pouco as coisas. Porque, assim, muita gente se tivesse, né? Porque muita gente já passa e passou
né? Por essa questão de ficar muito apreensiva numa prova, de travar, às vezes numa apresentação também, né? Tava te contando aqui os bastidores, né? A gente fui tentar gravar uma videoaula ali, travei, né? Mas a gente tem que fazer uma escolha, né, diante disso. Ou você se condena a essa situação, né, de falar assim, eu travei, então não tenho capacidade, ou você fala, não, deixa eu dar um respiro, deixa eu me cuidar do meu emocional e tentar de novo. Sabe o que é interessante você falar isso? Eu sempre fui muito tímida. Não parece Mentira. hoje. Juro. E o meu pai, eu falo que ele me humilhava, né? Se ele assistir esse podcast, inclusive, com certeza ele não vai ficar satisfeito. Mas eu falo que ele me humilhava, que ele falava assim, você não vai dar certo com o direito. Porque você é muito tímida, você chega na sua tia, você não levanta a mão, porque você fica pra pedir um bolo. Você não abre a sua boca pra nada, meu pai falava. Você tem que sair de cima do muro, você não vai dar certo como advogada. E eu acho que eu coloquei aquilo na minha cabeça. Porque o que e um pai e uma mãe que aquilo fala, era gente, verdade. Fica... E aí, durante a faculdade em si, eu sempre era do cantinho, não fazia amizade, não conversava, eu não levantava a mão pra tirar dúvida, porque eu tinha vergonha. E eu sempre fui muito boa com a escrita. Então, durante toda a minha graduação, eu fiz pesquisa de iniciação. Ganhei bolsa, eu estudei na Municipal em Franca. Ganhei bolsa e fiz pesquisa, mas pra apresentar... Nossa... Era assim, uma luta, eu tremia, eu não conseguia formular meu raciocínio, eu não conseguia apresentar, eu ficava muito nervosa. Então, tinha eu passei muito a faculdade conteúdo, inteira. mas na hora de falar... Não consegui, esquece. Você passou a faculdade inteira? Desculpa, te interrompi. Não, eu passei a faculdade inteira, assim, com muita timidez e acreditando que eu não fosse dar certo com o direito. E eu falei assim, mas eu nem preciso de ter boa oratória, comunicação, desenvoltura, eu não preciso de nada disso, porque eu quero concurso. Eu quero ficar atrás de um computador, fazendo serviço administrativo, minha rotina, férias e um salário e uma estabilidade. Era o que eu pensava. Então, eu passei a faculdade inteira fazendo estágio, para eu ter um dinheiro ali, e estudando para concurso. Quando foi no meu último ano de faculdade, eu falei assim, agora eu vou ficar estudando para concurso. Aí eu estudei para concurso de nível médio, da minha área. Aí eu recebi um comunicado, aliás, fui aprovada num concurso de estágio na Defensoria Pública. Aí eu falei, eu não vou, eu quero concurso, pra que eu vou fazer mais um estágio? Eu quero ficar estudando. Só que aí eu rezei, porque eu sempre peço pra Deus me orientar, e ele falou, vai, se você não gostar do estágio, você sai. E eu nem gostava da área criminal, eu tirei 2 na minha primeira prova de penal. Tá, tô contando isso pra você entender. Cheguei no estágio na Defensoria Pública, toda plena. Seja muito bem-vinda, você vai ser do criminal, esse é seu chefe. Eu falei, você da onde? Eu já imaginava que seria muito perigoso. Eu falei, eu não vou ficar 30 dias nesse estágio. Imagino, foi. Aí eu acabei ficando no estágio, beleza, aí depois eu volto em algumas histórias desse estágio engraçadas e inspiradoras. Mas quando eu concluí o estágio, eu falei assim, já sei qual que é a carreira. Então, no 5º ano, eu decidi a carreira. Eu falei, vai ser Defensoria Pública, eu vou estudar para Defensoria. Aí eu fiquei 6 meses pós-formada estudando e advogando. E aí depois o resto a gente conta aqui no podcast. Então você já entrou no que eu queria falar, que é a área criminal. Eu acho, assim, fascinante, né? Eu não sei se... Mas eu adoro assistir coisa de investigação criminal. Eu também gostava, mas eu falei, eu não vou trabalhar com isso não. Eu gostava só de ver. Mas assim, eu falo, gente, que massa, né? E aí, como que... Pelo jeito, foi o acaso que te levou à área criminal ali. Mas como que você falou, não, nossa, me identifico com essa área? Eu confesso que eu mesma tinha um preconceito. Sim. Eu tinha preconceito, eu tinha medo. Eu achava que era perigoso. Porque a gente tem mania de associar a área criminal com pessoas que cometem crimes com ser perigoso. Tá. E aí, quando eu iniciei lá no estágio, eu falei, que legal que é isso daqui. Eu entendi toda a teoria que eu não tinha conseguido aprender na faculdade, no estágio. Faculdade a gente vê pouca coisa, né? É muito superficial. E aí eu não conseguia assimilar o conteúdo. E aí eu vivenciei a prática. E eu sou uma pessoa muito sensível. A minha terapeuta fala que eu tô aqui nessa vida pra consertar e ajudar as pessoas. Eu não posso ver alguém assim que tá precisando de ajuda que eu quero me movimentar. Eu sou prova viva. Te acompanho há 7 anos aí e quer dar conta de todo mundo, né, Fer? Quer dar conta de todo mundo. E lá no estágio, eu fazia peças, que eram as defesas das pessoas que cometeram crimes, e também fazia atendimento aos familiares. E cada mãe que chegava lá chorando, meu filho foi preso, aconteceu isso, eu tava sensível. Eu queria buscar uma solução.
Porque as pessoas acham que a gente fica tirando bandido, entre aspas, da cadeia. Não é assim. Você garante os direitos e você garante aquilo que é certo, aquilo que é possível. Sim. Se alguém cometeu um crime, ela vai pagar por aquilo. É só isso que eu que ia te você perguntar. consegue fazer algo que seja justo. Nem menos, nem mais. O que é justo e o que é correto. Então, esse é o meu trabalho. Não é tirar, nossa, eu vou ser conivente com o crime, vamos tirar todo mundo da cadeia. Não é assim. E aí eu me vi mergulhada, querendo achar soluções para ajudar as pessoas inocentes, ou ajudar as pessoas até que são culpadas, mas por uma pena justa, por um cumprimento de pena justo. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, esse aqui que eu quero trabalhar. Cada mãe, cada esposa que chegava lá na Defensoria Pública, eu ficava sensível e falei, é isso que eu quero trabalhar. Porque, assim, é uma dúvida minha. Tem muito crime, né, que às vezes a pessoa nem é culpada, assim, e se não tiver esse direito dessa defesa aí, é você, pronto, acabou. Meu É pai mais ou fala menos que isso. pra pessoa ela até ser condenada, ela precisa de um advogado, porque assim, advogado não se faz justiça, não se forma um processo. Mas, sim, a gente garante que, por exemplo, se ela cometeu um furto e a pena é de 1 ano, que ela cumpra 1 ano. Que ela não cumpra 2, 3, que ela cumpra o que tá na lei, 1 ano. Pra não ter esse excesso. Alguém que tá preso tem direito, às vezes, de um tratamento médico, de estudar, de trabalhar. Então, a gente garante essas coisas. Sim. Que é difícil pra sociedade entender a diferença também. E é por isso que é legal, né? Sensatamente aqui a gente conversa de tudo que é tabu. Já falei de abuso sexual infantil, já trouxe, né, orientações diretas, né? A gente já falou, eu gravei esses dias né, sobre masculinidades também, né? E a gente tem que falar sobre situações e coisas que são polêmicas para esclarecer para as pessoas, porque todo mundo fica muito preso no senso comum. Sim. Né? E por você ser mulher, você sofre preconceito? Sofro. Já sofri muito no início. Eu acho que o preconceito é uma coisa que é difícil a gente acabar na sociedade. O preconceito, ele tá enraizado. A diferença é que quando eu comecei na advocacia, isso me afetava. Hoje, eu escolho se isso vai me afetar ou não. Perfeito. Então, eu já sofri preconceito por ser mulher, já sofri preconceito por ser jovem e já sofri preconceito pela área criminal. Qual preconceito você quer que eu comece te contando? Quero todos. Eu acho que eu vou começar por ser jovem, porque às vezes tem pessoas aqui que vai assistir esse podcast que é jovem e acha que pode passar por essa situação. Independente se é advogado, se é engenheiro, se é psicólogo, você pode passar por um preconceito por ser jovem. Às vezes as pessoas não te dão credibilidade naquilo, por você ser jovem. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro preconceito que me marcou quando eu comecei na minha jornada foi um cliente que eu agendei no escritório. E eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele não me conhecia pessoalmente. Aí chegou no escritório, eu abri a porta, recepcionei, aí eu falei assim, tudo bem? Aí ele, eu tenho um horário com a doutora Fernanda. Aí eu falei, não é meme, Flávia. Não é meme. Eu sei porque eu entendo. Eu falei, eu sou a doutora Fernanda. Queria ver sua cara nessa hora. Mas naquela época, eu era inexperiente, né? Ele falou assim, eu tenho um horário com a doutora Fernanda. Eu falei, eu sou a doutora Fernanda. Ele falou, achei que você era mais velha. Entendi. Aí eu não respondi nada. Eu falei, vamos lá pra minha sala. Aí fomos pra minha sala. Eu falei, você aceita uma água? Ele falou assim, eu aceito um café. Só que naquela época eu não tinha máquina de café. Como eu tava começando, a última coisa que eu pensava era investir numa máquina de café pros meus clientes. E aí eu falei, café eu vou ficar te devendo, eu não tenho aqui agora. Aí ele falou assim, então você não deve ter cliente, porque se você não tem uma máquina de café pra servir. Nossa, super arrogante. Aí eu fiquei quieta também. As lágrimas queriam escorrer ali naquele momento, mas eu fiquei quieta também, não falei nada. E só um parênteses, né? Tô construindo um escritório novo, você sabe, vou inaugurar semana que vem. E eu comprei 2 máquinas de café. E chegou hoje, eu falei assim, eu vou lembrar daquele dia que aquele cliente... Vamos mandar um convite especial? Vamos! Aquele cliente falou que eu não tinha cliente por não ter máquina de café. Agora eu tenho 2 no escritório. A gente vai mandar um convitinho pra ele, A gente vai mandar um convitinho, vamos dar uma foto pra ele. Enfim, aí ele falou isso, continuou ali o atendimento. Atrás tinha uma estante que eu colocava os meus livros. E naquela época, como eu estava estudando muito, porque eu te falei que eu estava estudando para concurso e advogando, eu levei a maioria dos meus livros de penal para casa. Aí ele falou assim, mas você se intitula criminalista e aqui no seu escritório não tem um livro de penal. Pelo terceiro ataque consecutivo, eu não respondi nada. Eu falei assim, bom, eu vou continuar aqui o atendimento, vou apresentar a solução, ele tá com um problema, eu tenho a solução. E eu fui argumentando, porque eu falo que o conhecimento, ele te abre portas e te dá firmeza, independente se você
é jovem, se você é velho, se você é mulher, se você é homem, o conhecimento te posiciona. Então, eu comecei a falar, apresentar a solução, ele sentiu firmeza e falou, vou fechar com você o contrato. E aí, a partir daquele momento, eu percebi que o conhecimento iria me levar a qualquer lugar, ia quebrar qualquer barreira. Ô, Fer, você falou um negócio muito interessante, porque a gente está numa geração de jovens adultos hoje que não... eu vou colocar, assim, esse termo, uma preguicinha de sentar a bunda, né? E se esforçar, que é tudo pronto. Ainda mais com essas tecnologias que a gente tem, né? Porque, assim, você é mais nova que eu, mas, assim, ainda assim, você é da época que tinha que sentar e você construir uma linha de raciocínio, né? E aí, isso eu levei pra vida. Eu falei assim, então, eu sempre fui muito estudiosa. E aí eu tenho outras histórias também que são relacionadas a isso, que eu não sabia, eu nunca tinha feito uma audiência, mas eu tinha conhecimento, eu consegui me posicionar com policial, eu consegui me posicionar com juiz, através do conhecimento. Isso que eu tô te contando, essa história, foi bem no comecinho da minha advocacia. Eu não sei se você vai se lembrar, mas o ano passado eu cheguei a comentar com você uma história também que me aconteceu, eu não sei se eu entrei em detalhes. Ah, eu lembro da história que você contou no Rush. Mas em Franca, estourou uma... E é legal eu contar isso porque já é agora, recente. Então, eu já tenho anos de advocacia. Eu tenho quase 8 anos e aconteceu novamente. Eu peguei um caso de repercussão aqui na cidade. Foi um caso de estupro envolvendo um jogador de futebol na nossa região. Moral da história. Quando essa pessoa foi presa, me ligaram. Porque eu conheci os amigos. Me ligaram, doutora, ele foi preso, não sei o quê. Ele já tá com um advogado, mas eu queria te ouvir. E eu fiquei 1h30 no telefone explicando sobre como funcionava um processo criminal, a prisão e tudo mais. Aí eles falaram pra mim, a gente gostou muito do seu trabalho. Só que ele já tá com um advogado, você aceita fazer parceria? Eu falei, olha, eu não conheço, não tenho intimidade com esse advogado, mas eu não me importo de eu fazer parceria com ele, né? Passou meia hora, eles me ligaram e falaram, olha, não, ele me encaminhou um áudio desse advogado. Falando assim, não, essa menina aí, ela não sabe de nada não, ela não tem nem 5 anos de formada. Aquilo foi um soco no meu estômago, porque eu falei assim, eu não tenho 5, eu tenho quase 8. E tá falando que eu não sei nada? Tipo, você precisa falar mal de outro profissional pra você conseguir fechar um contrato. E aí eu peguei aquilo pra mim, aí eu falei pra pessoa, olha, fica com ele já foi no flagrante, fica com ele, porque eu já nem queria pegar mais. Eu falei assim, é um caso difícil, se ele não sair na cadeia, eles vão ter a certeza de que eu sou ruim. Que eu sou jovem, que eu sou mulher, que eu sou ruim naquilo que eu faço. Aí eles, não, Fernanda, mas você explicou muito bem o que pode ser feito, a gente quer você no caso. Fechei. Isso era um sábado. A audiência de custódia ia ser domingo. Essa audiência pro juiz falar se solta ou não. Tá. Cheguei na audiência, eu peguei e falei pra quem me contratou, que eram uns amigos, vocês podem ir até o meu escritório assistir a audiência? Porque eu sabia que era um caso difícil e eu queria que eles vissem o meu trabalho. Corajosa. Não que a gente precisa disso, mas em alguns momentos você precisa que as pessoas vejam a sua dedicação, seu empenho, competência. E eu pensei, o que eu vou fazer para provar minha competência nesse momento? Deixar eles assistirem meu trabalho. Chamei eles no meu escritório, a audiência acontecendo virtual e toda a plateia, né, me assistindo. Fiz a audiência. E o emocional, como que tava? Eu tava muito nervosa, porque eu falei assim, eles estão confiando em mim, é da minha cidade, estão depositando confiança em mim. E eu tinha que dar o meu melhor ali. Aí, moral da história. Fiz a audiência, resultado. Esculacho do juiz, não soltou. Aí eu dei aquela respirada, eu falei assim, vocês podem sair do escritório agora? Porque eu vou fazer um habeas corpus. Habeas corpus é um pedido que a gente faz pra conseguir a liberdade de alguém. Tá. E eu tinha que fazer no plantão, porque era um domingo. Aí eu peguei, pedi pra eles saírem do escritório, fiz. Flávia, eles saíram do meu escritório 11 horas. O plantão terminava meio-dia. Eu fiz o habeas corpus, protocolei, fui pra casa. Cheguei em casa pra almoçar com a minha família e meu pai, não, filha, desencana. Você não vai conseguir a soltura dele. Você não vai conseguir a soltura dele, é um caso muito difícil. Chama o fulano de tal, que tem anos de carreira, que ele é mais velho, conhecido na cidade, pra fazer com você em parceria. Meu pai falou isso pra mim. Aí eu falei, não, eu confio no meu conhecimento. Eu estudo, eu tô há muito tempo fazendo só isso. Eu sei que eu sou competente. Aí eu sentei no computador. O prazo final do domingo era 1h da tarde pra sair o resultado. Dei um F5 assim. Saiu, espeça-se alvará de soltura. Eu tenho vídeo que eu gritava, eu chorava. E os meus sobrinhos, o que a minha madrinha tá chorando? Falei, o que aconteceu?
E é Deu isso, então você certo. pode... Muitas vezes vão questionar a sua capacidade, se você é jovem, se você é mulher. Mas você tem que só acreditar assim, ó. Eu estou fazendo por onde? Eu vou dar o direito de alguém falar mal do meu trabalho? Não, porque eu estudei, porque eu coloquei dedicação, estou investindo em conhecimento. Isso, e entender também as falhas, né? Que, tipo, nessa vida, nem sempre a gente vai, né? Você vai, às vezes, participar de coisas que você não vai ganhar, mas isso também não é perder. Você ganha o conhecimento, você ganha repertório ali da situação, né? É como você encara. É como você encara. E não parou por aí a história do preconceito. Porque eu soltei ele no domingo. Quando foi na segunda, a família quis conversar comigo pra ver se eu ia continuar no caso, porque eu ganhei a liberdade, mas e a defesa? Fiz a reunião, então sentei com o pai, a mãe, a pessoa e a prima advogada. Aí a prima advogada falou assim, mas você vai ter condições de fazer essa defesa? Porque você é a mulher mais nova. Uma mulher falou isso pra outra mulher. Porque você é a mulher mais nova. Porque tem um fulano aqui em Franca que ele é muito conhecido na área e a gente sabe que ele tem muita competência pra isso. Ou eu queria chorar, eu só não chorei de vergonha. Aí eu deixei ela falar, eu só virei pro cliente e falei assim, é o seguinte, não é porque eu conquistei a sua liberdade que você tem que me contratar. Faz o seguinte, agora você tá na rua, você tá em liberdade. Toma a sua decisão. Agora você tem clareza, você não tem pressão, você não tá atrás das grades que você tem que decidir quem é o seu advogado. Você não me conhece, eu conheço seus amigos. Mas agora toma a sua decisão de forma consciente, de forma tranquila, pensada, e sair. A hora que eu entrei no carro, eu chorava. Eu falei, não é possível que mais uma vez, nessa altura do campeonato, por ser mulher, por ser jovem, vão questionar a minha capacidade. E eu chorei. Nossa, eu chorei igual uma criança dentro do carro. Só que da casa dele até a minha casa, a hora que eu tava chegando no caminho, ele me escreveu assim, ó, parabéns, você é a minha nova advogada. Então, você já tinha, eu acho que pela sua firmeza ali, né? É firmeza. É firmeza. Porque se você não passa firmeza pra pessoa também, ela vai falar, não vou contratar não. É firmeza. E firmeza e você não tem preguiça, né, Fer, de sentar e estudar. Porque, que nem agora, né, quem vê a gente na rotina, no dia a dia, assim, acha que, tipo, o conhecimento vai entrando. Você vai passando e o conhecimento vai entrando. Não, mas ninguém vê as madrugadas ali. Não, você né? tem que estudar, porque eu falo isso porque, como eu sou mentora de outros advogados, eu falo isso para os jovens advogados. Falei, gente, qual que é a forma de você conseguir se dar bem na sua carreira? É você estudando. Como é que você vai oferecer um serviço se você não consegue falar sobre aquilo, se você não consegue vender as possibilidades? É o conhecimento. Então, não interessa se você está começando agora. O que vai te diferenciar de um bom advogado para o ruim é o conhecimento. Então, vamos supor, se pegar eu, que tenho 8 anos, e pegar um senhor de 60 anos que decidiu fazer direito tarde, colocar nós dois. Aí vão apontar que ele tem mais conhecimento que eu só pela sua aparência. Mas as pessoas são assim. São. Né? Eu sei que você contou a sua história aí. Eu, quando estava trabalhando de CLT, né? E as pessoas perguntavam se eu era estagiária. Eu falava, nossa, gente. É triste, né? Agora a cara de novinha, eu não tô achando tão ruim assim, não. Mas assim... Também não tô achando. Mas, assim... por dentro, né? A nossa parte emocional ali, da autoconfiança, de você se sentir uma profissional, querendo ou não, dá uma cutucada. Dá né? uma cutucada. Mas você faz uma escolha, né, Fer? De, tipo, isso te afeta, porque você é ser humano, mas isso não te condena a falar, ai, tá vendo? Ai, acho que eu vou desistir, né? As pessoas, né, não têm credibilidade. Por isso que a gente tem que... Eu acho que esse bate-papo é muito importante pra gente ajudar as pessoas a irem com medo mesmo na tentativa e no erro, né? Entendendo que cada coisa que você vai tentar na sua vida, seja profissional ou não, você não tem garantias. Mas se você não tentar, você também não tem a chance de prosperar, né? E pegando esse gancho que você falou, que a gente tem 2 caminhos, né? Quando eu comecei, eu não tinha clientes. E eu nem queria advogar. Então, eu estava estudando para concurso e queria advogar. O ano era 2017. Eu falei, o quê? Eu vou pro Instagram. E eu fui pro Instagram, comecei a fazer vídeo, porque eu queria clientes. E aí eu achava assim, eu vou publicar esse vídeo, vai fazer uma fila no meu escritório, vai bombar, a gente acha. Só que com essa história de vídeos,
eu recebi um primeiro convite para dar uma palestra. Na verdade, não era palestra, era uma oficina que eu tinha que palestrar, mas era uma oficina para advogados na minha cidade. E essa oficina eu tinha que falar sobre a minha história. Então, eu tinha que falar sobre a carreira da advocacia criminal. E eu te falei que eu era péssima para palestrar. Preparei o slide bonitinho, dedicada. Cheguei no dia, a hora que eu olhava as pessoas, deveria ter umas 20 pessoas. A hora que eu olhei as pessoas, me deu um branco. Falei, eu não sei o porquê eu tô aqui. Eu esqueci o que eu tinha que falar. Vocês me desculpa. Virou e saiu. Virei e saí, acabei a palestra ali, não fiz a palestra. Então, eu tinha duas escolhas naquele momento, veja só. Eu poderia falar assim, realmente não é pra mim, eu não tenho boa oratória, eu morro de vergonha, ou eu vou superar esse desafio e vou seguir em frente. Agora, você imagina, se eu tivesse parado ali, naquele momento, se eu tivesse alimentado a crença de que eu não tenho boa oratória, que eu não tinha didática, eu não tinha chegado até aqui. Perfeito. Eu não estaria como advogada, eu não teria alunos, porque hoje já passou no meu curso mais de 3 mil alunos. Eu não teria alunos, eu não estaria no Instagram. Então, você tem escolhas. Se você quer enfrentar o problema, ou se você quer abaixar a cabeça pro problema. Exatamente. Mas eu percebo que o teu diferencial, e que é o que eu trabalho muito com as pessoas, né, no pé no chão. Eu sou uma pessoa que eu sou anti-coaching tóxico, sabe? Aquela coisa, tipo assim, só você acreditar. Não é só você acreditar, não. Você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Mudar seu pensamento e bora conseguir. Não faz sua parte pra você ver, não. Exatamente. Então, assim, esses bastidores, que é isso que eu prezo aqui, né, nesse bate-papo, falando de saúde mental, porque nós comparamos, é o que você falou no começo, nós comparamos, né, às vezes, a nossa vida com pessoas que não estão no mesmo contexto da gente. E outra, pessoas que a gente só vê o contexto no Instagram. Uhum. Então, quem vê a sua fotinho ali, estudando, tá, assim é fácil a gente tirar uma foto, tá estudando, mas você tá estudando realmente? Então, é isso que faz, eu percebo que faz o seu diferencial ali. Porque não é só, né, o que você posta ali, é a realidade, só que tem o esforço ali que ninguém vê, e eu vou repetir isso incansavelmente, porque eu quero fazer uma lavagem cerebral do bem aí para as pessoas, para entender que tem que ter o esforço. E o sucesso também, Fer, cada um vai ter o seu. Exato. E aí, depois daquele dia, eu falei, como eu posso mudar esse cenário? Aí meu pai falou assim, eu vou te matricular num curso de oratória. Eu falei, Deus que me livre, se eu chegar no curso de oratória, se eu tiver que levantar e falar na frente das pessoas, piorou, aí eu travo. Eu falei, eu não quero fazer o curso de oratória. E eu falei, eu preciso dar um jeito de melhorar. E essa questão de aparecer no Instagram, ficar gravando vídeo, me ajudou, porque as pessoas criticavam no começo. Ai, nossa, que áudio ruim. Nossa, ela não tem didática. Eu recebia várias críticas. Ai, lá vem a blogueirinha. Só que essa história de ficar gravando vídeo fez eu acostumar com o jeito que eu falo, porque eu criticava. Eu falo porta, porteira, porque eu criticava até isso. Então, eu comecei a acostumar com a minha voz, com o meu sotaque, com o jeito que eu falo. Comecei a melhorar a minha comunicação, porque quanto mais eu explicava em vídeos que as pessoas entendiam, eu falava, então eu tenho que explicar nessa linha. Então, foi gravação de vídeos. Foi na prática, Na prática. E aí, eu fui também gravar... aí, eu fui recebendo... Mesmo assim, eu fui recebendo convites para dar palestra. Unifran, Patrocínio Paulista. Pega uma aguinha aí. Engasguei, falo muito, né? É assim mesmo que funciona, né? Mas aqui é ao vivo. É a vida como ela é. A gente tosse também. A gente tosse, a gente espirra, a gente tafanha, tá tudo certo. Enfim. E aí eu fui recebendo convites pra dar palestra e eu sempre ficava muito nervosa. Aí o que aconteceu? Eu pegava o microfone pra dar palestra, a minha mão tremia, assim. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu não preciso do microfone não, eu falo alto. Porque eu não queria que as pessoas vissem que minha mão tava tremendo. Entendeu? Eu não queria que as pessoas vissem que minha mão tava tremendo. E eu falei assim, gente, eu preciso melhorar isso. Aí, o que eu fui descobrindo? Então, eu passei, os vídeos me ajudaram, né? Mas nas palestras, eu falei assim, eu acho que eu preciso começar as palestras contando alguma história minha. Que aí você vai... Histórias conectam com as pessoas. Perfeito. Que tem a ver com com o seu quadro, né? E aí, toda palestra minha, eu comecei a inserir uma história. Então, eu não começava direto com o conteúdo. Eu começava assim, eu sou Fernanda, gente, eu tô aqui, mas eu nem queria ser advogada. Eu pensava uma história que eu queria conectar. E com isso, as pessoas já ficavam, nossa, mas eu também me identifico com isso, eu também tava na dúvida disso. E começa a olhar para você com atenção. E quando eu ganho a atenção do público, eu me sinto confortável, porque eu falo, eu não estou com estranhos. Então, eu comecei a inserir histórias minhas todo começo de palestra. Legal. E aí, eu percebi que palestra não era aula.
que palestra era dinâmico. E cada conteúdo que eu ia dar, eu tinha que inserir uma história minha. Até porque histórias fazem a gente aprender melhor, né? Fazer associações ali. Aí eu fui fazendo esse diferencial. Aí eu lembro que veio a era do podcast. Quando eu recebi o primeiro convite para dar podcast, eu já tava dando palestra, eu já tava dando aula. Pra mim era uma coisa nova. Eu falei, eu tô nervosa. Ixi, tremendo. Aí o organizador do podcast falou assim, tem alguém que você gosta muito? Eu falei, meu sobrinho. Colocou a foto do meu sobrinho na minha frente e falou, beleza, você vai gravar o podcast, você vai ficar olhando vez ou outra pro seu sobrinho pra você dar uma relaxada. Que legal. Então, cada situação de desafio, eu fui procurando uma forma de eu me sentir confortável ali, entendeu? Aí Perfeito. Hoje, tipo assim, você tira de letra, mas não deixa de ter um friozinho na barriga ali pra fazer as coisas, né? Minha última palestra, foi em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Agora, tem um mês mais ou menos. Cada palestra presencial, né? Presencial. Cada palestra pra mim é um desafio, porque eu não sei o público, eu não sei quem se inscreveu, eu não sei se a maioria é jovem, eu não sei se tem pessoas mais velhas no meio, eu não sei se vai dar gente, se não vai dar gente, então pra mim é uma caixinha de surpresa. E eu tava no caminho pra dar essa palestra em São Bernardo do Campo, eu mandei mensagem pra um amigo meu, eu falei assim, tem muitas pessoas aí? Ele falou, Fernanda, tem, a sala tá lotada, tem umas 70. Que ele ia palestrar antes de mim. Eu falei, putz, né? E assim, cada público, eu tenho as histórias que eu vou contar, as piadas. Então, você tem que saber. Por exemplo, se tiver só um público mais velho, eu tenho que pensar o que eu vou falar lá. Não dá pra eu, às vezes, ser mais solta. Eu tenho que pensar. Você tem que ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade de olhar o público e ler o público, né? Antes de... Eu tava com o roteiro pronto, só que eu tenho que ter uma habilidade de chegar lá na hora e falar assim, vou ter que mudar as histórias que eu vou contar, porque é esse o público que tá aqui. Legal. Eu cheguei tremedeira na hora que eu vi as pessoas. Eu falei, meu Deus, tô nervosa, não é possível. E eu já tô há muito tempo, e aquele frio na barriga. Aí, o que eu uso de estratégia? Sempre chego antes, então minha palestra era 3 horas, era meio-dia, eu já tava lá no local, pra eu fazer o reconhecimento no ambiente, pra eu me sentir familiarizada com o local. Então, eu olho desde as cadeiras, parede, decoração, pra eu ver que não é um lugar esquisito pra mim. E eu começo a conversar com as pessoas que estão ali. Então, por exemplo, eu cheguei mais cedo. Aí eu, que legal, você é daqui de São Bernardo do Campo. Quanto tempo você advoga? Então, eu começo a conversar com as pessoas pra eu conhecer o público com antecedência. Você tem que chegar com antecedência pra você fazendo amizades. E aí eu já fui, não, eu tenho um livro pra te indicar, eu tenho um curso pra te indicar, e por que você não faz parceria com um aluno meu? Aí eu comecei a fazer amizade com as pessoas. Chegou o momento da minha palestra. E ninguém sabia que você ia dar palestra. Ou já sabia que era você. Me apresentaram como palestrante. Tá. Essa aqui é a nossa palestrante e tal, ela veio de Franca. Tá. Legal. E na bancada estava a presidente da OAB, vice-presidente, não sei o que. Ela falou, nossa, que nervoso. Flávia, a hora que chegou a minha vez, eu peguei o microfone, eu vi que eu tava tremendo, eu relembrei o começo. E aí, quem me conhece, porque eu conto isso, mas não dava pra perceber. Todo mundo falou assim, não parecia que estava nervosa, mas é só os primeiros 5 minutos. Eu com o microfone, quando eu começo a passar o microfone de uma mão pra outra, eu posso saber que eu tô nervosa, pra não ver que eu tô tremendo. Só que eu já cheguei contando uma história engraçada que aconteceu comigo de perrengue indo pra cidade. As pessoas começaram a rir. E aí você já... Ixi, aí tudo que eu falava, porque eu falava um conteúdo, eu contava uma história minha. E eu criei essa habilidade de tornar as histórias engraçadas. Aí eu contava um conteúdo, uma história. E as pessoas não paravam de rir na minha palestra. E quanto mais elas riam, eu falava assim, uau, será que eu tô no stand-up? Opa, errei o repertório aqui. Acho que eu errei, eu tô no stand-up. As pessoas não paravam de rir. E aí, quanto mais as pessoas riam, mais eu me sentia solta. Mas moral da história, eu só contei isso pra te dizer que eu fico nervosa, dá um frio na barriga pra mim, é um desafio. Muitas vezes eu tenho que mudar o roteiro ali na hora. Mas, Fer, você tá falando uma coisa que é real, sabe? As pessoas, por exemplo, o tratamento padrão ouro para ansiedade, quem tem uma crise de pânico, crise de ansiedade, fobia, é você fazer a dessensibilização sistemática. O que é isso? É colocar a pessoa em contato com o que ela tem medo, ela vai sentir a ansiedade, e quando você sente, o seu cérebro entra no modo, tipo assim, ela precisa sobreviver aqui, então vamos dar um jeito. E aí, depois de uma próxima vez, o ambiente já não é esquisito mais, já tá mais familiarizadinho ali com os sintomas, com a situação, apesar de ser público diferente, né? Aí você começa a conseguir entrar e sair mais rápido desse pânico ali. Mas é bom sentir um friozinho na barriga, porque senão você também não se prepara. Você, tipo, sente, foda-se tudo, então, né? Não, eu acho que nem é isso, mas você percebe assim, ó, é normal sentir frio na barriga.
E eu sou humana, eu falei isso na minha palestra. Eu falei assim, gente, eu fiquei nervosa. Nossa, não parece ser maravilhosa. Eu falei, é o que você está enxergando. Então, é normal o frio na barriga. Só que você pensa assim, ó, como que eu posso ter controle emocional pra eu lidar com essa ansiedade? Chega mais cedo. Ah, você vai chegar de última hora, aí que você vai ficar apavorado. Então, chega com antecedência, bebe uma água, conversa com as pessoas, relaxa. Vai bolando estratégias, Vai bolando né? estratégias. Não, perfeito. E os seus alunos ficam muito curiosos nesses seus bastidores, assim, de saber? Ficam, e geralmente toda palestra que eu dou tem aluno. Igual essa que eu dei, tinha uns 5 alunos. Aí eles enchem a boca. Ai, minha professora tá ali e tal. Não, muito É bom. bem gostoso essa sensação. Mas é desafio pra todo mundo, não é só comigo. Acho que todo mundo. Você tem que perceber assim, ó, eu tenho medo de tal coisa. Como eu enfrento esse medo? E não afastar. Afastar é pros fracos. A gente tem que ter coragem. Coragem pra enfrentar. É isso, é você. Não tem segredo, mas não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil, né? Mas é muito bom você trazer. E tem alguma história engraçada aí que você quer trazer pra você compartilhar, assim? Eu tenho uma que tem a ver com o medo do criminal. Eu nunca fui ameaçada na área criminal. Mas eu já fui ameaçada na área de família. Entendi. Casos de família. Entendi. Gente, se vocês acham que o criminal é perigoso, é porque vocês não conhecem a área de família. É tiro, porrada e bomba, entendeu? A área de família eu já fui ameaçada pelo menos umas 2 vezes. A primeira vez foi assim, eu entrei com uma ação, eu tava em favor da criança e da mãe. E aí o cara pagava 70% para um outro filho de outra mulher e para essa minha cliente pagava 30% do salário mínimo. Eu entrei com uma ação para equiparar. E eu ganhei. Então ele teve que pagar 70% do salário mínimo para os 2 filhos. Moral da história. Estava eu num casamento. O abençoado estava lá me esperando na porta do banheiro. E ele era policial. E ele começou a me escrever mensagem. Ah, porque não sei o quê, me xingar. Aí eu falei, olha, se você continuar, eu vou ter que juntar no processo pro juiz que você tá me ameaçando. Sim. Enfim, recebi essa ameaça no criminal. Recentemente também eu tava em favor de um pai. A mulher começou a me ameaçar no Instagram, me chamar de advogada de bandido, que eu não ia dar certo na vida e que eu ia morrer no inferno. Nossa, gente. Tem que ter estômago, né? A gente ri, mas dá vontade de chorar, tem hora, né? Mas de história engraçada no criminal, assim, hoje eu conto como se fosse muito engraçado, mas não é engraçado. Tá. É porque no criminal, só pra você entender, a gente tem atuação. No primeiro momento que a pessoa foi presa, você tem que ir pra delegacia acompanhar a prisão dela em flagrante. Eu não faço essa parte mais. A última vez que eu fiz é essa história que eu vou te contar. Que eu estava com pouquíssimos meses de advocacia. Foi lá, Fernanda. A área que eu atuo hoje é só pessoas que já foram condenadas. O juiz já declarou culpado, ela tá ali pra cumprir pena. E aí você tem que ir lá, dar um jeito ali. É uma área mais tranquila, não tem como a pessoa brigar com você, porque ela já foi condenada, ela só quer que você ajude ela ali a cumprir a pena. Por que eu estou te contando isso? Eu, inexperiente, recebo uma ligação de um cliente. E na época, como foi no comecinho, vou falar porque se a pessoa for de Franca, ela vai saber. Eram delegacias de bairro, antigamente. Tá. Hoje centralizou tudo na CPJ, ali perto do Joffer. Mas, antigamente, cada bairro tinha uma delegacia. E eu fui chamada para ir na delegacia do aeroporto. O cliente me ligou e falou, doutora, você pode ir lá? Eu falei, posso? Sim, claro. Cheguei lá, eram 3 pessoas presas. Ele falou pra mim que era um só. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, você falou que era um cara só, são 3. Não, pode atender os 3 que eu vou te pagar. Eu falei, tá. Fui conversar, isso era 4 horas da tarde. Delegacia fechava às 5. Cheguei no flagrante, fui conversar com o delegado. Aí o delegado, não, doutor, eu não vou soltar, eles estão articulando matar policial. Eu, quê? Nem sabia que era isso, B.O. Eu falei, quê? Matar policial? Passada. Não, doutor, eu não vou soltar, eles estão articulando matar policial. Eu falei, beleza, ok. Aí depois, conversando lá com o delegado, apresentando as provas que tinha, ele falou assim, não, beleza, doutora, são 3, eu vou liberar 2. E um era pai e filho. O pai falava assim pra mim, porque, doutora, você vai se ver comigo se você não soltar meu filho, porque não sei o que lá, começou a falar grosso comigo. Eu falei, olha, você não vai falar comigo assim, você tá vendo meu trabalho? Então você não vai falar comigo assim. Aí ele acalmou, pediu desculpa. Nisso, a esposa dele lá fora, eu vou resumir a história pra você entender, porque se eu for contar os detalhes, você vai chorar de ir. Ela falou assim pra mim, doutora, você consegue pegar o celular dele? Eu falei, não consigo, tá apreendido. Aí ela ficou com raiva e mandou um soco no coqueiro que tava lá fora, quebrou a mão dela assim. Eu falei, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Entrei,
ela falou assim pra mim, doutora, a gente tem as filmagens pra provar que não foi ele que tava articulando matar o policial. Tem a filmagem que prova onde ele estava nesse horário. Tá. Eu falei, então consegue as filmagens. O delegado fechou a delegacia, 5 horas da tarde, e eu lá dentro, esperando. Bonitinha, esperando as filmagens. Fingindo normalidade. Costume. Costume, né? Tô aqui Fingir bem costume plena. aqui, ó. Meu celular acabando a bateria, porque eu nem sabia que eu tinha que carregar carregador nesse tipo de lugar, com fome. E a mulher atrás das filmagens. Passou 6 da tarde, 7, 8, 9. Quando deu 10 horas da noite, ela conseguiu a filmagem. Ela do lado de fora e eu do lado de dentro. Tava só eu, um escrivão e o delegado. E o meu cliente preso lá dentro. Meu celular tava com 1% de bateria, ela me mandou o vídeo. Aí eu cheguei pro delegado e falei assim, aqui é a filmagem. Aí ele, ai, doutora, mas... Ok, mas infelizmente eu tenho que mandar esse vídeo pra perícia, ele vai ficar preso, tá? Aí eu falei, tá. Fazer o quê? Fui, falei, fulano, você vai ficar preso. Aí ele falou assim, ó, pega a corrente dele, o sapato, as coisas, né? Pode levar lá fora pra família. Ele vai sair pela viatura no portão, você sai junto. Flávio, eu lembro certinho, aquela delegacia escura. E eu caminhando em direção o portão de saída. Me deu uns 5 minutos, eu falei, acho que eu não quero sair junto com essa viatura, não. Vai que tem muita gente lá fora, assusta ver que ele realmente vai ficar preso. Você não sabe o Falei, que eu espera. não vou não. A hora que eu tava caminhando, eu só escutei pau, pau. Aí eu falei, que isso? Aí o delegado abaixa. O delegado mandou eu deitar na delegacia. Misericórdia! Gente, eu tinha 24 anos, muito novinha. Aí eu deitei assim, aí ele saiu lá fora e não era nada. Era só a louca da mulher dele chutando o portão. E eu não tinha recebido ainda. Por fim, eu só queria sair da delegacia, que eu falava assim, ó, se eu nem receber, se eu trabalhar de graça, Se eu tá tiver tudo bem. viva na hora que eu sair daqui, tá tudo certo. Deus, eu não quero nem receber sua mentira daqui. Não. Aí eu saí lá fora, ela tava super calma, ela foi tirando dinheiro assim, me entregando, pagando. Aí no outro dia, a família foi até o meu escritório, pediu desculpa por tudo que aconteceu na delegacia, por tudo que me fez passar. Falou, ó, a gente já tem um advogado responsável e tal. Eu falei, que ótimo. Que ótimo. Ufa. Mas moral da história, aí depois desse dia eu não fiz mais flagrante. Mas você tá vendo a importância? Tudo bem que a gente correu um risco aí, né? Porque era chute no portão, mas podia ter sido outra coisa. Mas assim, é importante você passar pelas experiências. Isso que você me... Pra fazer escolha, eu não quero trabalhar com isso. Perfeito. Isso que você fala aqui e traz como história inspiradora, eu trabalho muito no consultório com os pacientes, que às vezes eles ficam assim, mas eu tenho que tomar a decisão certa. Eu falei, você não tem como tomar a decisão certa sem tomar uma decisão, passar pela situação. É claro que eu não tô falando tomar uma decisão sem pensar impulsivamente ali, pronto, acabou. Mas justamente eu brinco, faz a listinha do que eu quero e do que eu não quero, porque isso te facilita demais. Se você já souber o que você não quer, isso daí já é meio caminho andado. Mas se você não viver, você fica no modo ideal. Porque se você não tivesse vivido isso, você ia falar, nossa, deve ser tipo, legal. Não, e aí eu vi, vivendo aquilo que eu não queria ser advogada que tá numa festa, tem que ir pra delegacia acompanhar um flagrante, ou que você tá em casa dormindo e tem que ir pra um flagrante, que você tem que ficar lá horas sem comer, que você não sabe se você vai receber, porque é difícil você receber de madrugada. Pix tem limite, vai conseguir sacar dinheiro. Falei, então não é o perfil de advocacia que eu quero pra mim. Então eu fiz escolhas. Então hoje não é uma área que eu não atuo. Aí você foi construindo a sua carreira. E falando em área que você atua, né? Você tá na parte criminal, mas dar aula pra você eu vejo que você fica realizada, né? E foi sem querer, porque igual eu te falei, eu sempre fui muito tímida, nunca passou pela minha cabeça dar aula, palestra, nem nada. Mas quando eu comecei com os conteúdos na internet, eu não sabia nada de marketing. Naquela época não se falava de marketing. Então eu não estudei marketing para ir pro Instagram. E eu fazia conteúdos, naquela época usava muito hashtag. Aí eu colocava direito por amor, advocacia por amor. O que eu atraí pro meu perfil? Estudantes de direito. Entendi. Eu queria cliente, mas eu estava fazendo conteúdo para estudante de direito sem saber. Então eu fiz a estratégia de marketing errada. Então eu trouxe muitos estudantes. E os estudantes começaram a me pedir ajuda. E aí eu comecei dando curso presencial no meu escritório para estudante de direito. Que legal. E para quem estava começando a advocacia. Então assim foi. Eu falei, você quer saber? Eu vou lançar minha primeira turma. Lancei minha primeira turma sozinha. Na época eu vendi uns 30 cursos. Sozinha. Só divulguei no Instagram, vendi 30 cursos. Aí em 2020 eu contratei uma agência e falei, me ajuda. E aí foi quando eu comecei com a minha primeira turma de alunos e estou até hoje. Desde 2020.
Muito bom. E aí eu fico muito feliz, porque eu ajudo os advogados que estão começando, que estão perdidos, que não sabem como conquistar os primeiros clientes, que não sabem a prática, que não sabem o básico, entendeu? É porque assim, eu falo muito também tem uma paciente minha também que fez direito e ela fica assim, nossa, mas eu falo, gente, todo mundo, não importa a faculdade que você faz, você sai crua. É só, tipo assim, você sai com uma base para pegar o seu diploma mesmo e daí para frente você tem que estudar 10 mil vezes mais do que você estudou na faculdade, né? Para você... Porque também cada vez que a gente estuda, a gente parece que sabe... Você sabe mais, mas você fala... Mas parece que eu sei menos, parece que eu tenho que estudar cada vez mais, né? Então, é muito importante esse trabalho que você faz. Ainda mais hoje, né? Que as pessoas estão meio perdidas nas profissões também, né? Eu acho que ver você, né? Aí, né? Com esse engajamento no Instagram, né? E tal... Mas não é um engajamento vazio, né? Eu até estava comentando com você, né? O seu público é muito engajado com você, né? Muito conectado, tá todo mundo ali com um propósito mesmo, de aprender. Vira um compromisso também, porque hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho. Tem final de semana que eu não quero postar, que eu quero descansar, eles mandam assim, o que aconteceu que você sumiu? Já que ela... Gente, para de ser tóxico, pelo amor de Deus. Deixa ela sumir um pouquinho. Mas isso que você falou, eu acho que é em toda a carreira. Que eu acredito que quem vai assistir esse podcast não é só advogado, claro. São todas as profissões. Mas qualquer profissão, igual na psicologia, eles não te ensinam quanto cobrar por consulta. Eles não te ensinam... Você sai achando que você vai ser pobre e mal sucedido. Eles não te ensinam como você vai conquistar seu primeiro paciente. Eles não te ensinam como é que você vai cobrar se ele não pagar. Eles não te ensinam a se lidar com a pessoa que chegou lá chorando, morrendo, e como é que você vai lidar com isso? Então, é a prática. Então, ou você consegue experiência praticando, ou pegando experiências com quem está um nível acima de você. Perfeito. E tudo se resume na gente ir com medo mesmo e executar, né? E fazer, e tentar, né? Eu acho que você tem que ir com medo... E também tem que ser responsável. Você não pode ser aventureiro. Lógico. Não pode ser inconsequente, Você não pode ser inconsequente. Eu lembro, eu não esqueço. Eu conto isso para os meus alunos. Eu fui atender um advogado porque eu também presto consultoria para advogados. Ou seja, eles não sabem analisar o processo, eu cobro, analiso e falo para ele, no seu cliente você tem que fazer isso e isso. Então, eu também presto consultoria. E eu cheguei para atender um advogado, ele estava super feliz, falando assim, porque eu atendi 20 presos hoje, e aí eu falei para ele isso, isso, isso. Aí eu sou expressiva, aí eu fui arregalando o olho. Ele, o que foi, doutora? Eu falei, tá tudo errado isso que você falou. Você passou o dia inteiro na cadeia dando informação errada. Eu falei, a gente não pode ser aventureiro. Então, na ânsia de você fechar um contrato, de você ganhar dinheiro, você começa a falar coisas sem saber. Então, você não pode ser aventureiro. Você tem que ir com medo, mas vai com medo consciente. Não, perfeito. É isso, né? Eu sou uma psicóloga que na hora que eu vou fazer intervenção com os pacientes... os meus pacientes sabem, né? Eu sou muito descontraída, esse é o meu jeito. E aí, quem conecta comigo ali, né? No trabalho não deixa de ser sério. Mas eu não... né? No começo da carreira, a gente tem essa impulsividade, às vezes, de querer solucionar. Mas depois que eu entendi, né? Que eu não preciso... E nem é meu papel trazer a solução. Eu não tenho... A gente cria um repertório de não ter mais medo de falar assim, olha, eu vou... verificar isso aqui, né? Antes, prefiro verificar do que te falar uma besteira. Às vezes eu sempre falo faço isso no atendimento. Eu não consigo te dar uma resposta agora. Isso. É irresponsabilidade da minha parte te dar sem eu analisar, sem eu estudar. Porque às vezes a pessoa vai na ânsia lá querendo uma resposta e não existe resposta pronta. Nem na advocacia, nem na psicologia. Né? Então, você tem que analisar o contexto. Porque não tem ferramentas, mas cada ferramenta ali não quer dizer que vai servir desse jeito para você. Às vezes a gente tem que dar uma personalizada. Exatamente. E fazer. E tem algum conselho, assim, que você dá para quem está começando a vida profissional? Porque aqui todas as profissões vão nos assistir. Acho que a gente falou muito sobre conselhos, mas a primeira premissa para quem tá pensando assim na sua carreira profissional, independente do seu nível, se está começando agora, se você já é uma profissional bem-sucedido, saiba que todo mundo tem um começo. Então, não se frustre olhando alguém que está mais tempo que você. Você não conhece a realidade, você não conhece a história, você não conhece as oportunidades. Então, essa é a primeira premissa. Não compare o seu começo com o meio de alguém. Perfeito. Anotaram isso? Então, é não se comparar. Legal. Segunda coisa é investir em conhecimento.
Principalmente para quem está começando a sua carreira profissional agora, você tem um tempo um pouco mais livre. Então, você tem que investir em conhecimento. Você pode nunca ter feito um atendimento na psicologia, qualquer área, mas se você tiver conhecimento, você consegue lidar com aquela situação. Sim. Terceira coisa, tenha humildade para reconhecer aquilo que você não sabe. Não ache que porque você está ali na frente do cliente ou você está sob pressão, sobre alguma situação, que você tem que responder. Você tem que dar respostas certas. Você não tem que responder de qualquer jeito. Perfeito. E eu acho que em qualquer profissão, em qualquer situação da sua vida, em algum momento alguém pode questionar a sua capacidade, pode questionar se você é jovem, se você é mulher, se você dá conta, se você não dá. O que você tem que ter em mente? Eu tenho consciência que eu dou conta, que eu estudo para isso, que eu faço por onde, que eu tenho competência. Então, você escolhe se aquilo te afeta ou se aquilo só te fortalece. Mas não é fácil isso, né? Não é fácil isso. Porque, tipo, não é uma chavinha que a gente vira automaticamente, é um processo, né? Eu até queria puxar o gancho já, porque, assim, esses tempos eu vejo que você é muito verdadeira nas suas redes sociais, né? E as suas crises ali emocionais, crises existenciais, às vezes que dá, você não esconde, e isso é muito bom. Porque isso fortalece muito as pessoas, ajuda ali a pessoa a entender que, tipo, é isso, gente. Ser forte, você assumir as suas vulnerabilidades, né? Não pegar isso como algo, tipo, é isso, pronto, acabou, né? Vou desistir de tudo. Mas acho muito humano, Fer. Queria que você, tipo, aprofundasse. É difícil pra você a primeira vez que você decidiu ali mostrar a sua vulnerabilidade no Instagram? Foi Não, difícil? e muitas vezes eu enxugava as lágrimas e entrava ao vivo. Tem uma parte da minha história que eu acho que você sabe. Mas eu enfrentei um divórcio. Sim. E eu enfrentei um divórcio sozinha. Porque a minha família falava assim, o que você tá chorando? O que você tá na cama depressiva? Não era isso que você queria? Então, eu tive que enfrentar, eu sair de casa, eu ir morar sozinha, sem apoio de ninguém, recomeçar do zero. Só que naquela época, eu não esqueço que, por exemplo, eu tava no meio de um lançamento de uma nova turma, porque eu lanço turma no meu curso a cada 2 meses. Eu ia abrir carrinho, que é vender curso na segunda, e na quinta-feira eu tinha saído de casa. Quer dizer, no meio do turbilhão. E eu não podia falar para os meus alunos, meus seguidores assim, segura aí que eu tô enfrentando um divórcio. Não, eu tinha que assumir as minhas responsabilidades. Então, muitas vezes eu estava chorando, eu enxugava, fazia uma maquiagem e entrava ao vivo. E eu não tinha receio de falar pros meus alunos em sala fechada assim, gente, eu não tô passando uma fase boa, mas eu tô aqui para entregar o meu melhor. E aí eu percebi que você ser verdadeira é o que conecta com as pessoas. Não adianta eu chegar no Instagram e falar assim, nossa, gente, minha vida é perfeita. Não. Minha vida não é perfeita. Eu sou como vocês, eu tenho os meus medos, eu tenho minha ansiedade. Então, se eu tô sem dormir, eu chego e falo, gente, eu tô sem dormir, eu tô ansiosa. Hoje eu não fui na academia porque eu queria dormir. Sim. E eu acho que isso que é real, que as pessoas se aproximam de mim por isso, do que eu chegar lá e falar assim, ai, minha vida é perfeita. Como que tá você dando não tudo conseguiu certo. fazer isso? Eu acordo 5 horas da manhã, faço uma meditação, rezo, faço meus alongamentos, preparo meu café e estou aqui plena. E você? Ai, gente, por isso que isso é sensacional a gente trazer aqui. Mas sabe por que eu percebo? Não sei se você percebe isso, Fer. As pessoas associam a vulnerabilidade a você meio que, tipo, assumir que você é incompetente. E pelo contrário. Né? É que nem você falou, a gente não pode ser inconsequente. Você tem que enfrentar os seus medos, mas você tem que ser responsável ali, né? Sim. Mas você que nem, tipo assim, eu sou assim, eu sou uma pessoa mais descontraída, leve, e os meus atendimentos são assim. Perfeito. Né? Mas isso não me tira, antes me tirava um pouquinho do sério ali, porque eu ficava me comparando a pessoas que são diferentes de mim, tipo, psicólogos mais sérios, né? Mas aquela coisa... Não, porque a gente se compara com a imagem que é vendida no Instagram. E eu te digo mais, o Instagram, eu trabalho com isso, mas o Instagram é a maior mentira que existe. Por quê? Quantas vezes eu postava assim, uma caixinha de perguntas aqui na piscina e por dentro eu não tava bem daquele jeito, mas no Instagram você conta a história que você quer contar. Perfeito. Por isso que você tem que saber selecionar quem você vai seguir. Uhum. É que isso adoece a gente, né? Adoece. Então, muitas vezes... eu tava ali, gente, nossa, eu tô muito feliz, mas por dentro eu tava cansada.
Então, você tem que tomar cuidado com quem que você segue também, se comparar, não é assim, é tóxico. Se você seguir qualquer pessoa no Instagram, você se afunda. E assim, acho bacana esses momentos que você tem também, né? De falar, gente, ó, vamos desconectar aqui um pouco. Claro que você é responsável sempre pelos seus compromissos. Aí, se Sim. você assumir lá o compromisso... Mas eu sempre falo, gente, não, eu não tenho que falar pra vocês onde eu tô o tempo todo, não. Eu falei isso esse final Eu de vi que semana. você postou esses dias. Tá todo mundo perguntando, tipo... Não, começaram a mandar assim, ó, R$2 ou um rolê misterioso. Nossa, você tem o lugar incerto e não sabe. Eu falei, pronto, agora eu vi. Eu respondi, eu falei, nem minha irmã sabe onde eu tô. Eu vi. Eu falei, gente, sensacional. Eu queria tirar print e falar, posso repostar? Porque, gente, que saco, né? Só que você sabe que essa distração também as pessoas... É mais fácil para as pessoas ficarem distraídas ali, cuidando da vida alheia e se frustrando e nessa coisa mais superficial do que assumir a própria vida. E também tem 2 pontos. Porque eu me estressei esse final de semana, sério. Porque o que lotou meu direct tomando conta da minha vida. Ô, gente, eu me estressei. faz favor. Só que, por exemplo, eu não quis estar no Instagram. Perfeito. Eu não quis trabalhar com isso. É o preço que você paga, então são escolhas. E aí? Sim, Fer. Mas assim, ó, ao mesmo tempo eu percebo que você consegue. Assim, é só a gente dar o limite também. É o limite. Não é que nem... Isso aqui não é bagunça, não, gente. Gente, assim, ó. Se você quiser dar um palpite, manda um pix boleto, também. não, é um boleto. É um palpite de cá, boleto de lá. Exatamente. Então, assim, é o que eu tava, né, até postei isso no meu Instagram, né, hoje, falando que eu pratico atividade física, eu voltei a praticar certinho faz uns meses, assim, e eu não sou de postar minha vida pessoal, nada disso, assim, minha rotina, nada disso. Aí eu fiz uma postagem, aí eu falei, gente... Eu não vou ficar postando todo dia o que eu tô fazendo. Ainda brinquei. Desde a hora que eu acordo, eu posto. Não, mas isso daí, Fer, é perfil de pessoas, entendeu? É perfil de pessoas. Isso daí não tem problema nenhum. Porque você tá postando, o seu perfil ainda é mais direcionado também. Então tá tudo certo. Meu perfil, entendeu? Agora sim, ó, vamos combinar. Se eu ganhar R$100 por stories, aí eu começo a postar desde a hora que se eu não posto bom dia, os alunos já mandam. Por que você não postou bom dia? Porque eu ainda não abri os olhos. Já estou dormindo ainda. Não, assim, eu acho que é perfil de cada pessoa, mas a gente saber primeiro, a gente investir em autoconhecimento para saber os nossos limites e também exercitar essa comunicação dos nossos limites. Sim. Porque por isso que eu acho fantástico quando você posta essas coisas assim e fala das suas situações internas, que até eu falei, né, pra você, Fer, vou falar sobre isso que eu acho sensacional. Porque é a vida real. Tem hora que a gente tá mais de boa, mais ok, a vida tá fluindo, aí de repente você tá numa crise, você não sabe mais se é isso que você quer, se as escolhas que você fez. E tá tudo bem. Agora, saber dar o limite, porque se você se cobrar e falar, não, eu tenho que estar aqui o tempo todo, tenho que dar satisfação o tempo todo, você Se eu não tô bem, eu não apareço. Eu falo, gente, ó, eu tô sumida. Mas eu também tenho noção das minhas responsabilidades, que eu também não posso falar assim, vou sumir uma semana. Perfeito. Eu sei que eu tenho que fazer. Mas isso aí também é a vida de adulto, né, Fer? Vida de adulto. Aí é em qualquer empresa. Você tá trabalhando que nem... Época que eu trabalhei no hospital, tinha dia que eu não queria. Mas a gente vai, né? A gente só vai. A gente veste ali E os meus alunos falam que eu sou muito verdadeira, porque em aula eu também sou assim. Em aula eu falo assim, gente, hoje deu ruim com o cliente, hoje eu não ganhei uma decisão. Eles falam, Fernanda, você é humana, você é verdadeira. Eu falo, talvez é por isso que eu consigo me conectar com as pessoas. Se eu chegar e falar assim, nossa, só tem decisões boas no meu escritório, dá tudo certo, eu amo os juízes. Não. Olha que legal. Isso te conecta mesmo e te faz ter o sucesso. Esse é o sucesso com S maiúsculo. Porque você mostra... Porque a carreira é isso. Tem paciente que vem na psicologia, fica no processo de psicoterapia, sai. Isso é sinal de que, eu não sou boa psicóloga? Não, às vezes não se conectou comigo. Sim. Você vai lá, você não vai ganhar todas. Ué, eu tenho 3.000 alunos, você acha que os 3.000 gostam de mim? Eu acho. Eu acho. Não, mas eu entendi o que você falou. A vida é assim. Mas isso não faz você... E outra coisa. Quanto mais você cresce, mais você lida com pessoas. Então, aumenta a quantidade de clientes, aumenta a quantidade de alunos, aumenta a quantidade de seguidores. Então, em algum momento, vai ter alguém que vai falar assim, nossa, a Fernanda é uma chata, sei lá. Eu não gostei do cabelo da Fernanda, por exemplo. Inveja. E aí você... Você tem 2 opções, eu acho que isso é em qualquer carreira, em qualquer situação da sua vida. Ou você olha para aquela única pessoa que falou de você mal,
ou você olha para as 10 que te elogiam. O natural do ser humano é você olhar para aquela única pessoa que falou assim, eu não gosto da didática da Fernanda. E esquece de olhar para as 10 que estão ali esperando pelo seu conteúdo, que gostam de você, que te admiram, que te valorizam. Por que o ser humano é assim? Não sei. Ó, vou te explicar. A gente tem a gente tem, é quase que instintivo ali da sobrevivência, a gente querer se sentir pertencente. E quando tem uma rejeição ali, parece que a gente hiperfoca ali, que tipo, parece que a gente tá correndo risco de vida ali. Eu preciso que as pessoas gostem de mim o tempo todo. Sim, só que aí é um trabalho ativo também, porque é isso que eu ia te perguntar também. Por exemplo, você tem agora, tipo assim, muitos seguidores e você sente que, tipo, as pessoas te tratam diferente por conta disso? Não, eu tava falando sobre isso hoje. É ruim porque, por exemplo, eu tenho 70 mil pessoas me seguindo ali, então eu não conheço todo mundo. E aí as pessoas ficam te olhando assim, eu te sigo no Instagram. Você não me conhece, não, como se eu tivesse que... E pra mim é um trabalho assim, ó, que pra mim é normal. Tá. As pessoas falam assim, mas você não se sente, você tem 70 mil seguidores. Pra mim é uma situação normal, você parar pra pensar e fala, nu. E pra mim ainda é um tabu, porque, por exemplo, eu tava em Ribeirão Preto esse final de semana. Sei. Ó, contei onde eu estava no final de semana, pra quem tava curioso. Revelações Revelações. E eu estava num bar... Foi bom, foi sem querer. Foi sem querer. E na hora de ir embora, eu tava indo embora, um rapaz falou assim, me passa seu Instagram. E eu peguei e falei, fernandacruz.adv. Não, mas você não é essa verificada aqui, não. Eu falei assim, sou. Ele falou, não é possível. Eu falei, assiste meus vídeos aí, depois você confirma se não é a pessoa que tá aqui. Então, pra mim, é meio que normal. Só que, a todo momento, eu me policio. Porque eu sei que eu tenho que cuidar da minha postura, o que eu falo, como eu me comporto. Então, eu tenho esse cuidado também. É um pouco chato, mas eu sou muito preocupada com a minha imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? Sim, não. Eu pergunto isso porque eu vejo que hoje em dia, não tem como a gente ser hipócrita. Todo mundo quer ter uma visibilidade nas redes sociais. Acho que a maioria das pessoas busca isso, de alguma forma. Sim. Né? E conversar com pessoas que vivenciam isso, né? Eu tive a oportunidade já de atender algumas pessoas que são blogueiras aí, né? E você vê os bastidores, é legal, né? O seu nicho é diferente porque você, tipo, você é uma professora, você, né? Não é um conteúdo só de você tá vendendo, tipo, coisas, desculpa, gente, vazias, às vezes. Não, ela vende, né? Conteúdo, por exemplo, percebo que são conteúdos que ajudam muito os estudantes que estão perdidos, que querem entender mais, né? Sim. Pessoas que querem se aprofundar, então é diferente, mas eu falo porque às vezes é cansativo. Você sente às vezes também que, tipo, algumas pessoas estão puxando seu saco, como que é essa parte, assim? Ou querem... Não, na verdade, tem as pessoas que puxam o saco, mas o que é legal? E eu falo que não é nem de número de seguidores. Mas o Instagram hoje é o nosso cartão de visita. Então, por exemplo, se falar assim, nossa, tem uma psicóloga pra te indicar, o que a pessoa vai fazer? Ela vai pesquisar no Instagram. Então, o nosso Instagram hoje é um cartão de visita. Independente do seu número de seguidores, você tem que pensar assim, ó. Você decidiu se posicionar no Instagram? Então, faça conteúdos. Tá? Então, você leve como ferramenta de trabalho. Eu falo que o Instagram, ele é como uma loja. Tá. Então, se você passar em frente à loja e não tá claro ali se é uma loja plus size, se é uma loja masculina, se é uma infantil, você não vai querer entrar. É a mesma coisa do seu perfil. O que te leva o desejo de você seguir? Se tiver muito bem claro, o que você vai encontrar naquele perfil? Se você não posta conteúdo, é a mesma coisa de uma loja que tá com manequim sem roupa. Nossa, tá em liquidação, não vou nem entrar, tá acabando. Então, se você decidiu estar no Instagram, você tem que levar a sério como uma ferramenta de trabalho. E hoje, se você está começando na carreira, você pode linkar o seu Instagram com o seu mundo offline. Por exemplo, eu ainda não tenho 10 anos de carreira, mas tem muitos advogados aqui na minha cidade de 25 anos que me procuram para eu analisar processo. Porque viu em mim uma autoridade, porque eu ensino, porque eu falo sobre aquilo. Independente do número de seguidores, se você consegue reportar isso nas redes sociais, o quanto você estuda, o quanto você trabalha, você consegue linkar isso com o seu mundo real. Você virou uma autoridade ali, né? Então, você tem que cuidar da sua postura também no Instagram. É fácil lidar? Não, não é fácil. Só que, se você decidir trabalhar com o Instagram, encare como uma ferramenta de trabalho também. Perfeito. E você é realizada com isso? Muito, não me vejo fazendo outra coisa. Ai, que legal. Eu vejo você com prazer mesmo
né? É cansativo, às vezes, Cansativo aquela mas vez que a quando gente... você gosta, não é cansativo. É cansativo, porém você não descansa e você Isso. recupera, né? Nossa, Fer, muito, muito bom, assim. E tem alguma outra história, assim, que você acha que é inspiradora e que vai inspirar as pessoas, assim, que você queria trazer pra contar pra nós? Aqui, o momento é seu, assim. Eu tô pensando que eu tenho tantas histórias, eu tenho que pensar, assim, histórias em que momento? Porque eu já falei aqui história de preconceito da área criminal, mulher, jovem. Tem alguma história, assim? Pessoal, não? Não vamos falar da vida pessoal. Ah, deixei vocês à vontade, né? Brincadeira, sei lá, eu acho que todo dia nós somos desafiados a seguir a vida, então, independente das circunstâncias que você tá passando, se você tá bem, se você não tá, você tem que encarar assim, ó, eu preciso seguir. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Porque a vida não pode parar. E em vários momentos, assim, igual hoje, eu contei pra você. Não sei se eu contei nesse podcast ou se foi nos bastidores. Que eu fui atender um amigo meu e ele falou assim, ó, mas não me posta que eu tô aqui no seu escritório não, que eu tenho vergonha. Você é criminalista, você vai achar que eu matei a um. E eu achei que ele tava brincando. Eu falei assim, você tá brincando? Ele falou, não, eu tô falando a verdade mesmo. Eu tenho preconceito. E eu não tinha parado pra pensar que até nos meus próprios amigos e familiares esse preconceito ainda existia. Ele falou, não, é uma escolha sua, é a sua especialidade, é o que você se dedica, que você é foda no que você faz, mas não posta que eu tô aqui, porque eu tenho medo das pessoas acharem que eu cometi um crime. E né, eu acho que esse é o maior preconceito da área criminal. Então, esclarece pra gente, vai. Você falou um pouquinho ali no começo, mas eu acho que as pessoas precisam entender, né, de forma mais profunda. Sinceramente, até o meu pai, ele não acreditava que eu fosse dar certo na vida. Ele falava assim, você vai passar fome, você vai atuar só no criminal, porque você tem que saber todas as áreas. É igual na psicologia. Eu não sei muito bem, mas na psicologia também tem as vertentes, tem as frentes, tem as áreas que você vai se especializar. Eu sei um pouco pela minha irmã, mas também tem os seus nichos e subnichos na sua área e qualquer área. Meu pai falava que eu ia passar fome. E almoço de família, me chamavam de advogado de bandido, enfim. Aí eu falei, você quer saber? Eu não tenho que explicar para as pessoas sobre a área criminal. Perfeito. Eu sei que eu, Fernanda, tenho os meus princípios, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, eu sei o que é certo e o que é errado. E eu sei que eu não sou conivente com o crime. Perfeito, Fer. Eu sei que se eu pegar algum caso no escritório que eu não estou confortável para atuar, eu vou dispensar. E tá tudo bem. Tem isso também, né? A gente E eu dispenso. Eu já demiti vários clientes. Eu já peguei um caso que eu falei, olha, eu não tô confortável, você tá passando dos limites, eu não quero atuar. Você contou 3 versões, uma pra mim, uma pro delegado e uma pra tua mãe. E aí? Então, tem casos que você... Qual é que vale, gente? Pra mim, pra tua mãe e pro delegado. Então, quando você tem isso fortalecido, você para de querer explicar pras pessoas, ai, nossa, sobre a área criminal. Entendi. E mais do que isso, eu sei também que eu não tô ali pra fazer nenhuma sacanagem, entre aspas. Eu tô pra fazer justiça. Eu tô ali, se a pessoa precisar de um remédio, eu vou garantir. Se a pessoa tiver que ficar 6 meses na cadeia, eu vou garantir que ela fique os 6 meses. Que ela não fique 7, que ela não fique 8. Então, esse é o meu trabalho. Eu não tô ali pra tirar ninguém de forma sacana, entre aspas, da cadeia. Isso, é isso e é isso que eu sei do meu propósito. E eu paro de tentar explicar pras pessoas. Mas acho que você já explicou aqui, sabe? Porque eu sei, o problema da gente aqui, do ser humano, por isso que eu gosto da pegada do podcast, às vezes de um vídeo mais longo, que você consegue aprofundar algumas coisas. A pessoa vê uma manchete e já cria ali todo um contexto e uma situação. Né? É claro que é o que você falou ali no começo também. Se a pessoa, né, que você está defendendo ali realmente cometeu um crime, ela vai pagar. Você só vai, né, dar o direito que ela tem ali de se defender. Mas, se cometeu realmente crime, não há o... Porque você também não pode mentir ali, obviamente, né? Não há argumento ali, a pessoa vai acabar pagando de alguma forma. Então, as pessoas têm que só entender isso. É claro que a gente está falando aqui de algo muito sensível na sociedade, né? Ainda mais esses tempos atrás, ficou muito polarizada essa questão de rotular as coisas ali, né? Então, a gente tem que quebrar paradigmas e preconceitos aí, né? Porque é uma área muito, muito nobre, muito digna, tanto quanto as outras. Né? E eu acho que você foi, tipo, muito mulher, assim, sabe? De, tipo, foda-se. Não é que foda-se, você se preocupa com a sua imagem e tudo, mas assim,
cara, eu me identifiquei, eu vou trabalhar com isso e pronto. Você e é a aí, melhor. mais uma vez, escolhas. Hoje, esse meu amigo falou isso, eu tinha a escolha de me afetar, porque no começo, quando eu ia conhecer pessoas, eu falava assim, eu sou advogada. Aí depois que a pessoa ia olhar meu Instagram, descobri que era criminal, porque eu falava assim, nossa, se eu falar que é criminal, já vai assustar, não vai nem conversar comigo. Já vai fugir. Já vai fugir. Mas então são escolhas. Eu poderia ficar triste com essa informação ou encarar como eu sei que eu sou foda, eu sei o que eu faço, eu sei que eu me dou bem, eu sei que tudo que eu conquistei foi através da advocacia e tá tudo bem. Eu não devo satisfação pra ninguém. Ai, e ó, é tão bom isso, né? É. Não que a gente vá ser indiferente ao outro, porque a gente vive em sociedade. Mas essa liberdade que você tá falando é a liberdade que eu vivo também atualmente, né? Porque, às vezes, cara, de verdade, ninguém tá nem aí pra gente. No sentido assim, claro, você tá mais visível ali, mas nos bastidores, se você sumir do Instagram, por exemplo, quem que vai te ligar? Sim. Quem que vai se preocupar com você? Sim. E se você ficar construindo a sua vida, as suas decisões, a sua carreira baseado só no que, eu acho que é isso aqui que o social ali tá pedindo e pronto, acabou. Né? Por isso que a gente tem que ir se fortalecendo enquanto ser humano, independente do gênero, e construir o nosso caminho. Eu tenho muito isso internamente pra mim. Assim, eu faço... Você perguntou, né? Como que tá e tal? Onde você tá? Fer, tô na clínica e tô, né, investindo aqui no podcast e tal. Cara, umas pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que futilidade. Sim, Outras pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que legal. É. E o que importa, na verdade, verdadeiro, é o que eu tô É a sentindo sua essência, ali, seus né? propósitos de vida e pronto. Exatamente, porque senão a gente fica preso. Fica preso. Preso né? à expectativa, à opinião, a agradar outras pessoas. E aí que- você se desagrada. E pra que isso, né? Isso pesa tanto. Verdade. Fer, muito bom. Gostou? Amei suas histórias, amei seus bastidores aí, né? Tenho a sorte de poder te chamar de amiga, né? A gente não se vê pouco, precisa Sim. se ver mais, né? Mas assim, é muito bom porque eu acompanho tua carreira Desde que eu comecei. literalmente, Literalmente. né? Logo que você começou mesmo, e eu admirava muito, falava assim, nossa, que legal, né? Ela vai lá, ela grava, ela se joga, eu achava muito, muito sensacional, muito corajoso, assim, porque é um trabalho onde, tipo, muito tempo você chegar onde você chegou foi invisível, entre aspas, né? Com certeza. E aí a pessoa vê agora você no auge da tua carreira aí, no sucesso, e aí fala, nossa, foi do nada. Foi do nada que ela conquistou. Vai ver as madrugadas que eu fiquei lá com a bundinha sentada na cadeira estudando. Exatamente, o que o povo fala que foi sorte, né? A tal da sorte. A tal da sorte. Então, assim, não tem isso, né? A gente tem que sentar, olhar pra dentro com carinho, com respeito e construir, né? E se esforçar, gastar energia. E se esforçar, gastar né? energia. E como a minha linguagem do amor é dar presentes, então eu tenho uma parceira, a Bela Aroma, ela trabalha com marketing olfativo e ela fez um presentaço, um cheirinho do Sensatamente. Eu pus a comida aqui no meio, né? Ah, que legal. Só que, Fer, eu gosto que abre, que cheira e que fala que gostou, tá? Entendi. Vamos lá. É tudo combinado aqui. Ah, não deu nem pra eu tirar uma fotinha? Estraguei o laço. Minha cara fazer isso, estragar o laço. Aí. Ah, Bela Aroma ali. É, só pra você ter uma lembrança aí, põe no seu escritório novo. Ah, vai mesmo. Já vou sair daqui, já vou passar no escritório novo, já vou colocar lá. Ah, ainda tem a sua marca. É pra você literalmente lembrar. É distribuição de lembranças isso aqui. Como é que eu tenho medo de abrir e derrubar tudo isso aqui? O Lineker vai me matar. Meu Deus, que cheiro maravilhoso. Lavanda com limão siciliano, tá? É uma lembrança aí pra você. Muito Em obrigada. forma de agradecimento do seu tempo, de Tô com você medo de quebrar, vou guardar. Guarda. Eu sou dessas também. Eu sou desastrada. Fer, deixa o seu arroba aí. Deixo, vai pro meu escritório novo, te mando uma foto. Me manda, me marca, que a gente reposta aí, tá? E ó, quero você de novo aqui. Com certeza, mais histórias. O que a gente tem é histórias, depois a gente muda o repertório. E espero que as pessoas que vão assistir esse podcast se sintam tocados, se sintam aí conectados de alguma forma. E espero ter ajudado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Você sabe que eu tenho um carinho gigantesco por você. Você é tão doce, tão meiga. Obrigada por você acreditar no meu trabalho, por você me admirar. E o que você precisar, eu estou à disposição sempre. Desde sempre, Fer. Aliás, eu te admirei primeiro como ser humano, né? Porque eu não te conheci nem como advogada. Foi, né? A gente cruzou o caminho ali, que eu trabalhei com a tua irmã.
E aí, frequentei muito a sua casa ali, né? E eu fiz podcast primeiro que ela. Ela fez. Ela já fez aqui com você? Não, com a sua irmã. É isso que eu tô falando. Com a sua irmã. Olha eu falei, Não. não, você fez. Você Viu? fez, Você é amiga da minha fez. irmã e eu fiz primeiro que ela. É, porque ela não aceitou ainda o convite. Brincadeira, ela me explicou. Ela vai matar, gente. Fer, Muito obrigada. Deixa o seu arroba aí pro pessoal. Deixa. Meu arroba é fernandacruz.adv. Me segue lá. E é isso. Obrigada. Gente, agradeço, tá? Me seguem também nas redes sociais, @FlaviaPoliPsi, para acompanhar os cortes do Sensatamente. Sigam o Dialetou, né? @Dialetou. E se inscrevam no canal do Dialetou, ativem o sininho para receber os conteúdos, não só do Sensatamente, mas todos os conteúdos do Dialetou que vão ao ar, tá bom? É isso, obrigada!